Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Abramos nossas Bíblias no Evangelho conforme escreveu São João, capítulo de número 15, capítulo número 15, dos versos de número 1 até o verso de número 17. João 15, do 1 ao 17. Evangelho conforme escreveu São João, capítulo 15, dos versos 1 ao 17. Todos quanto acharam, digam amém. Passemos a leitura das Sagradas Escrituras, que assim nos diz: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Pois já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei, pois, no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vô-lo conceda. Nisto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Graças a Deus por esta maravilhosa leitura. Queridos irmãos, nós vamos orar agora, orar pelos enfermos, orar por aqueles que estão impossibilitados de estar aqui. Olha, irmão, tem tanta gente que queria estar aqui e não pode, não consegue chegar, e você está aqui. Dá glória a Deus por isso. É um privilégio estar na casa do Senhor Jesus. Amém. E aqueles que estão hospitalizados, irmão Jair Figueiredo está se recuperando muito bem. Irmão Jair Figueiredo, para quem não conhece, é um diácono da nossa igreja. Ele teve um problema de saúde seríssimo na cabeça, mas eu me encontrei com ele e disse: olha, diga à minha igreja que eu estou muito bem. Graças a Deus por isso. Quero convidar aqui o nosso companheiro Elisandro, presbítero Elisandro, que fará essa leitura, também pelo ofertório, logo após a oração. Irmã Ana, pode cantar, não pode? Pronto, é você mesmo. Vai cantar enquanto os irmãos vão recolher dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar ao Senhor pelos nossos irmãos que não podem estar aqui por conta de enfermidades, mas vamos também agradecer a Deus porque nós estamos aqui e o Senhor nos dá essa oportunidade grandiosa de estar em sua casa, prestando um culto racional a Ele e recebendo dele
a graça para o nosso dia a dia. Amém? Curve a sua cabeça, ore pelos enfermos, ore por quem precisa, ore por você, ore pela sua família e ore pela igreja do Senhor. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, gratos pela misericórdia que Tu tens derramado sobre nós, Pai. Obrigado, Senhor, por cada dia vivido, por cada bênção derramada sobre nós, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado diário com todos nós aqui presentes, Senhor, porque Tu és um Deus fiel e misericordioso, bondoso, Senhor, para aqueles que o buscam, Senhor. Pai, nesse momento eu quero aqui Te apresentar nossos irmãos, Senhor, que estão enfermos. Não lembro do nome de todos, lembro do irmão Jair, da irmã Albanita, de mais alguns, Senhor, não lembro, mas Tu conhece cada um que está necessitando da Tua providência, do Teu agir imediato na vida deles, Senhor. Chega com a Tua providência, com a Tua cura poderosa, porque eles querem estar aqui conosco, Senhor, convivendo em comunhão e adorando o Teu nome aqui na Tua casa, Pai. Nesse momento também, meu Senhor, eu Te apresento nossos dízimos e ofertas, Senhor, que são Teus na realidade, mas nós estamos aqui também gratos, porque Tu nos dá esta oportunidade de devolvermos a Ti o que Tu, pela Tua graça e misericórdia, nos desse a oportunidade de receber os nossos vencimentos e nessa ocasião depositar aqui na Tua casa, para que ela continue avançando para a glória do Teu nome. É isso que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Santa Igreja com a paz do Senhor. Vamos continuar adorando a Jesus, não é? Glória a Deus. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparadas. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Te prepares para que tu vejas. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E quem era este homem? Era Jesus de Nazaré.
cidade santa para os crentes sendo preparadas. E não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparadas. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Te prepares para que tu vejas. João viu e jamais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para seus filhos. Herdará todas essas bênçãos quem vencer. João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isto vida eterna nos concedeu. Santa para os crentes sendo preparadas. Não era um sonho, não, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparadas. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Te prepares para que tu vejas. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Te prepares para que tu vejas. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Muito obrigado, irmã Ana. Deus abençoe a você com essa voz tão belíssima que Deus lhe deu. Comissão de visita. Vamos louvar em nome de Jesus com muita alegria. Vem aqui, fica aqui no meio, viu? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá, não tardará. Glória a Deus. A comissão de visita saúde a igreja com a paz do Senhor.
Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Betel tem sua oportunidade. O conjunto dos novos convertidos vai louvar o nome de Jesus também agora. E fiquem sabendo que Jesus está com os ouvidos bem abertos, escutando louvores de vocês, e Ele vai responder na medida certa, naquilo que você está precisando. Conjunto Betel, saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Gostaríamos de deixar aqui 2 versículos para a igreja que estão em Colossenses capítulo 3, que nos diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Será que você já pensou como será naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus, como será? Será que você já pensou no que Ele vai te falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos, disser teu novo nome, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. aleluia, glória a Deus. Será que você tem noção do que para você está preparado? Que o olho não viu, ninguém jamais contou, e a mente humana não imaginou. Não há felicidade maior, nem prazer que possa assim ser comparado. Como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Será que você já parou para pensar que está tão perto esse dia? É hora de se preparar, de sua vida santificar. Jesus está voltando. E a igreja vai viver o momento mais lindo da sua história. Pois o céu está preparado, pronto para cantar sua vitória.
Aleluia, glorifica a igreja. Oh, aleluia. Glória seja dada a toda a honra. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia, aleluia. Isso é o poder de Deus, irmãos. Não se esqueça que nossa igreja é a igreja pentecostal, e você tem liberdade de abrir a boca e glorificar o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia. Queridos irmãos, nesse instante quero convidar o pastor da igreja, pastor Aldo, e o trabalho está com ele, e ele tem a responsabilidade de trazer a palavra vinda do céu para o meu e o seu coração. Fique atento, com seus ouvidos atentos, e veja o que é que Deus vai falar para mim e para você. Pastor Aldo, é com o senhor agora. Glória a Deus. Queridos irmãos, com alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela bondade e graça do Senhor estarmos aqui para mais um culto de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Este é o nosso primeiro culto de doutrina, onde estamos presentes, né? Quinta-feira passada não pudemos estar aqui em virtude do trabalho da AGO da Semaderne, e agradeço ao pastor Diógenes que esteve aqui nos dando, né, a cobertura. E já quero apresentá-lo, irmãos. Eles estão vindo, né, com carta de mudanças, como os irmãos já sabem. Ele e a irmã Vera congregar conosco, muito bem. Os irmãos que querem recebê-los bem-vindos, vamos dizer para eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos, pastor Diógenes, Deus abençoe. E eu quero convidar nosso irmão Arimaté, secretário da igreja, para fazer as demais apresentações, né, dos irmãos que estão conosco. Paz do Senhor, querido igreja. Além da família do pastor Diógenes Lopes e a irmã Vera, que já apresentados, a família também do presbítero Jairo Avelino da Silva, vindos da cidade da Esperança, e estão conosco oficialmente a partir de hoje. O irmão Jairo, que está aqui, por gentileza. Está ali, muito bem, seja bem-vindo. E a irmã Liane, sua esposa. Onde está a irmã Liane? Está ali, tá? E a irmã Esther Cavalcante, a sua filha, tá? Que Deus continue abençoando essa igreja, e os novos membros que chegam sejam todos muito bem-vindos. Alguém visita a congregação de Candelária hoje? Faça um acenozinho para a gente. Muita gente, irmão Zeca, a sua família, sejam muito bem-vindos, viu, Zeca? Satisfação, o diácono Zeca é lá de Pirangi, tá? Muito bem. Alguma outra mais mãozinha levantada aí, tá? Ok. Sejam todos muito bem-vindos e a paz do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos terminando hoje também a nossa campanha de oração. A campanha de oração que foi instituída desde o início do mês de janeiro por nosso pastor Martim, do ano da colheita, não é? No mês de janeiro, mês todo de oração. Então hoje praticamente o penúltimo dia do mês, e ao final estaremos fazendo esta oração ao Senhor, agradecendo a Deus pelas bênçãos que tem sido esta campanha, mobilizado todo o Estado, e também pelo planejamento, não é, que está sendo feito, realizado em cada igreja,
nesse estado, para que a partir do início de fevereiro nós possamos estar aqui, né, com um grande trabalho de evangelização, com um grande trabalho de colheita das almas que o Senhor certamente trará para o aprisco do Senhor. Meus queridos irmãos, estive orando ao Senhor e pedindo uma palavra, por ser este o primeiro culto de doutrina, e eu disse: Senhor, me conceda uma palavra para que a gente possa iniciar. E durante a semana me veio à mente o capítulo 15 de João, e eu fiquei relutando, né? E o irmão João Ribeiro me perguntou ali: pastor, o senhor tem algum tema específico? Eu digo: não, pode ficar à vontade, né? E ele leu exatamente esse tema, né, nesse texto, confirmando assim a vontade de Deus para a sua igreja no dia de hoje, não é? Geralmente a gente traz uma mensagem temática e qualquer texto a gente vai arrumando, mas eu pensei em meditar nesse texto de João capítulo 15, não é? E veio esta confirmação da parte do Senhor, e louvo a Deus por isso, irmãos, porque Deus é aquele que nos guia e que nos orienta, até porque a igreja é do Senhor, né? E é Ele quem traz a palavra. Se o Senhor não der a palavra, a gente não tem nada nem o que dizer, mas Deus é quem conduz a igreja, e nós vemos nisso a mão do Senhor. Bem, meus irmãos, esse texto em si, ele fala da videira, do lavrador, das varas, do fruto, e tudo tem a ver conosco. Mas o culto de doutrina, o culto de ensino, é um culto onde você vem trazido, mobilizado, chega até aqui com um objetivo, com um sentimento, com um desejo de ouvir alguma coisa da parte do Senhor. E você o faz porque deseja obter algo para si, para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. Isso demonstra o cuidado que você tem com a sua vida espiritual, cuidado que você tem com a sua fé, não é? Todos nós, quando aceitamos a Jesus, quando ouvimos a palavra de Deus, a fé, ela vem ao nosso coração. E a fé chega no nosso coração e precisa ser cuidada. É como uma planta, né? A semente é lançada e precisa ser regada, cuidada, para que ela possa produzir fruto. Tanto que na parábola que Jesus fala do semeador, ele diz que o semeador sai a semear e lança a semente. Parte dessa semente cai à beira do caminho, e o diabo não quer, que ela prospere, e vai lá as aves dos céus, tira aquela semente. E assim, dependendo do terreno onde cai a semente, é que ela vai produzir. Então, até que ela cai num terreno bom, e aí ela produz a 30, 60, 100 por um. Então, primeiro, o terreno onde cai a semente precisa ser bom para produzir. Segundo, precisa ser cuidada por nós. Eu sempre tenho dito isso. Às vezes, nós cuidamos da nossa casa, cuidamos da nossa família, cuidamos da nossa vida, cuidamos da nossa saúde, mas a nossa vida espiritual, como é que a gente cuida dela? Não é? E como é que é o cuidado da nossa vida espiritual? De que maneira nós cuidamos da nossa vida espiritual? Às vezes queremos, que os irmãos leiam a Bíblia e orem e façam isso, e sirvam na igreja e tenham serviços, mas para que isso aconteça é necessário que esta pessoa esteja interessado no seu crescimento espiritual, no seu bem-estar espiritual. E aí esta fé que é plantada no nosso coração, ela, depois de plantada, ela precisa crescer, e ela vem através das nossas experiências com Cristo, as experiências da vida cristã, através dos cultos. Por exemplo, o culto é o momento de adoração a Deus, é o momento em que você alimenta a sua fé, é o momento em que você nutre a sua fé. Culto de oração, momento da oração, a leitura da palavra, tudo isso faz parte do cuidado que você tem com a sua fé. O mundo tem uma prosperidade material muito grande, mas a prosperidade espiritual
é zero. Por quê? Porque não atenta para este lado, né? Mas nós cristãos cuidamos da nossa vida espiritual. Tanto é que a gente vem para a igreja para aprender um pouco mais da palavra de Deus, para cuidar da nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual precisa de cuidados, de cuidados. E como é que eu cuido da minha vida espiritual? Mantendo a minha comunhão com o Senhor, mantendo a minha vida de comunhão com Deus. Eu preciso fazer isso, é um esforço da minha parte. Eu preciso me esforçar para ter uma vida de comunhão com Deus. Mas somente eu não. Eu desejo que a minha família também tenha essa vida de comunhão com Deus. E eu me esforço para que todos eles estejam no mesmo caminho que eu estou, buscando essa vida de comunhão com o Senhor. Então, essa relação que temos com Cristo, que vai influenciar toda a nossa vida cristã. Se nós não tivermos essa aproximação de Cristo, essa comunhão com Ele, a nossa vida cristã, ela fica pobre, ela não se enriquece. Mas à medida que nos aproximamos de Cristo, à medida que aumentamos a nossa comunhão com Ele, a nossa vida cristã, ela vai melhorando cada vez mais, não é? Então o Senhor Jesus, Ele diz: eu sou a videira. E aqui Ele se apresenta para a igreja como a videira. Ele é a videira e meu Pai é o lavrador. Veja, Cristo é a videira, o Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então o próprio Deus, Ele é o que cuida, Ele é o lavrador, é aquele que cuida da videira. Ele cuida da produção de frutos. Ele vê aquele que está produzindo fruto, Ele vai lá e poda para que dê mais fruto. Ao tempo em que aquele que não está produzindo fruto, Ele retira da videira, para que a videira possa frutificar. Então o cuidado de Deus conosco é permanente, é constante. E é um cuidado sábio, é um cuidado prudente, é um cuidado onde busca fazer com que todo crente produza a maior quantidade de fruto possível, porque esse fruto vai glorificar a Deus. E tudo que nós queremos na nossa vida é glorificar a Deus no nosso viver. Então, na videira, eu preciso saber qual é a minha posição. A minha posição é de vara, de sarmento, aqueles que estão ligados na videira. E são muitas e de variadas formas e maneiras que essas varinhas estão lá na videira, mas todas elas estão lá com um propósito de produzir fruto, produzir fruto. E é necessário que a gente atente para isso. Então eu estou na videira, sim. Então esse é o primeiro cuidado, estar na videira, permanecer em Cristo. Depois, eu estou dando fruto, porque se não estiver dando fruto, mesmo estando na videira, pode ser cortado e lançado fora, não é? Então não é somente o fato de estar na videira, é estar na videira e estar produzindo fruto na videira. Então eu tenho que olhar para mim, quando estou lendo a palavra, quando estou estudando a palavra, olhar para mim e perguntar: bem, isso se aplica à minha vida? Isso diz respeito a mim? Então quando ele fala de videira e de varas, ele fala da relação que existe entre o crente e o Senhor Jesus. Eu preciso estar nele, e preciso ao mesmo tempo estar sendo alimentado por Ele, através da seiva. Preciso ter vida, não posso estar lá, mas estar morto. Eu tenho que estar nele e estar com vida. E por isso que Ele é a videira verdadeira, não é? Para que eu seja um cristão verdadeiro. Eu não seja um cristão nominal, um cristão apenas que se apresenta como cristão, mas na verdade não é um cristão verdadeiro. Para ser um cristão verdadeiro, precisa estar na videira verdadeira, não é? Para que possa dar fruto. E depois ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então veja que a palavra de Deus é quem nos limpa, é quem tira tudo aquilo que impede a produção do fruto. Todas as vezes que eu estou diante da palavra do Senhor, eu estou buscando produzir mais fruto, porque a palavra de Deus vai limpando aquilo que não produz fruto,
A palavra de Deus muitas vezes corrige a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, de proceder. É pela palavra do Senhor que eu vou buscando corrigir o rumo da minha vida. E aí ela vai me ensinando e ela vai me corrigindo. E muitas vezes, para deixar determinadas coisas é doloroso, mas eu preciso para produzir fruto. Tem algo que está impedindo na minha vida de produzir fruto, e é necessário que a palavra de Deus me corrija. Por isso que a palavra do Senhor, ela é a nossa regra de fé e de prática. Ela não é somente um amontoado de conhecimentos. Nós não viemos para a igreja somente para obter o conhecimento, mas para nos colocar diante da palavra de Deus como um espelho e olhar para a palavra do Senhor e corrigir o rumo da nossa vida. E ela tem orientação para tudo no nosso viver. Então, a nossa relação entre Cristo, não é? Cristo e a igreja e Cristo, deve ser esta relação de comunhão, de maneira que eu possa olhar para a videira, e assim como os ramos estão na videira, não é? Assim nós devemos estar em Cristo Jesus, devemos estar nele. Então é Cristo Jesus que nos mantém, não somos nós que mantemos a Cristo, não são os ramos que mantêm a videira, mas a videira é que mantém os ramos. Então, se estamos em Cristo, estamos seguros, estamos firmes, porque estamos em Cristo. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá a vida que temos vem dEle, e nos alegramos por estar nele, e devemos nos preocupar em estar nele. Deve ser uma preocupação nossa, porque enquanto estivermos nele, estamos seguros. Deus está cuidando de nós, Deus não está nos podando, Deus está nos nutrindo, Deus está nos fortalecendo, nos fazendo dar fruto. Por quê? Porque estamos nele. A vara de si mesma, ela não pode dar fruto. Tanto é que quando o fruto é produzido, é o fruto do Espírito, não é o nosso fruto, é o fruto do Espírito que é produzido em nós. Então Deus, por sua bondade, faz produzir um fruto em nossa vida que glorifica a Deus. Então Cristo é Ele que nos dá força para produzir este fruto, quando nós estamos em verdadeira união com a videira, não é? Ele diz: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então é o Senhor Jesus que está dizendo. Ele diz: você tem que produzir, mas você só produz se você estiver em mim. Se você não estiver em mim, você não consegue produzir, não é? Não consegue produzir. Às vezes, irmãos, a gente vê alguém querendo produzir fruto, mas se não for Jesus, se não for Cristo Jesus que produz aquele fruto, de repente vai murchar e vai desaparecer. Por quê? Porque não foi Jesus que produziu aquele fruto. Eu posso até imitar os frutos, mas não consegue prosperar, porque o fruto não é produzido pelo homem, não é produzido por mim, mas é Cristo Jesus que produz, não é? Então ele tem pouca duração. Ele disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então Jesus está dizendo: tem que haver esta comunhão entre o crente e Jesus, Jesus e o crente, a igreja e Jesus, Jesus e a igreja. A igreja, ela depende de estar no Senhor para produzir fruto. Então essa comunhão, ela tem que estar, ela tem que permanecer, para que eu possa permanecer dando fruto, não é? Permanecer dando fruto. Agora veja, ele diz aqui no versículo 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vai depender de nós estarmos nele e as palavras deles estar em nós. Onde devemos guardar a palavra de Deus? No nosso coração, não é? Para não pecar contra o Senhor. Devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração. As palavras de Cristo estão em nós. Nós somos obedientes à palavra do Senhor. Então tem que haver uma relação de obediência.
Eu estou em Cristo à medida que estou em obediência à palavra do Senhor. Se a minha palavra estiver em vós. Então qualquer ato de desobediência à palavra de Deus nos afasta da videira, porque é necessário que eu esteja em obediência à palavra do Senhor. Os atos de desobediência me faz estar fora da videira. Então o crente, para estar na videira, ele tem que estar em obediência a Cristo. E nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O que Cristo quer de nós é que possamos dar muitos frutos, porque isso glorifica a Deus. Isso glorifica a Deus, glorifica o Pai. Então veja, a videira é Cristo, o Pai é o agricultor, é o lavrador. Então quando você produz fruto, a glória vai para o agricultor, vai para o lavrador, que está cuidando da videira. Ela só está produzindo fruto porque o lavrador está cuidando dela. Então quando nós estamos produzindo fruto, não temos que nos gloriar, a glória é para Ele. Por quê? Porque é Ele que está cuidando de nós. Nós estamos produzindo fruto porque o amor dEle, a graça dEle está sobre a nossa vida. Então nós precisamos, irmãos, engrandecer o nome do Senhor através da nossa vida. E como é que faremos isso? Nós faremos isso produzindo muito fruto. E nós produzimos muito fruto porque amamos a Deus, amamos o Senhor, demonstramos isso na obediência à sua palavra. É isso que nos diz. Ele diz assim no versículo 10: Ele, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então o Senhor Jesus ama o Pai e quer que o Pai seja glorificado, ao mesmo tempo em que Ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. No meu amor. Se você guarda, se você permanece nos mandamentos do Senhor, você tem demonstrado ou demonstra dessa forma que ama o Senhor, por guardar. É uma forma de honrarmos a Deus quando nós somos obedientes à sua palavra. Assim, quando os nossos pais nos dão determinadas orientações e a gente obedece os nossos pais, nós estamos honrando os nossos pais em obedecer a sua palavra. Da mesma maneira, quando nós estamos diante da palavra de Deus, estamos ouvindo Deus falar conosco e obedecemos às palavras do Senhor, nós estamos honrando o Senhor. Então existe uma relação entre Cristo e a igreja, mas existe uma relação entre a igreja e Cristo. É a nossa relação com Ele. Enquanto que Ele tem a seiva, enquanto que Ele derrama o amor dEle no nosso coração, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, porque Deus tem derramado do seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos tem dado. E nós temos este amor conosco. Mas para que esse amor permaneça em nós, nós devemos permanecer em Cristo Jesus. Então é essa seiva que alimenta a nossa vida, que nos traz vida e que nos faz produzir fruto. Agora, o que nós precisamos fazer, a nossa relação com Cristo deve ser amar ao Senhor, amar a Ele. Devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração. Essa é a nossa parte. Quando nós amamos a Deus, nós demonstramos que estamos nele. Ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Como o Pai me amou, eu também vos amei a vós. Ou seja, o amor que devemos demonstrar a Cristo é o mesmo amor que Ele tem para com o Pai. Este amor, ele veio de Deus para nós. Nós tão somente guardamos ou preservamos ou permanecemos com Ele em nosso coração. Então, se Cristo cuida de nós, se Ele cuida da nossa vida espiritual, nós temos essa nossa relação com Ele como? Permanecendo no seu amor, permanecendo nele, obedecendo a sua palavra. Essa deve ser a nossa relação com relação a Jesus, não é? A nossa comunhão com Ele, permanecer na nossa comunhão, fazendo a nossa parte também. Não, porque Deus me ama. E qual é o meu amor que eu tenho por Ele? Não é? Eu também tenho que corresponder a essa atitude de Deus para conosco. E eu não posso fugir, não é, desta área, dessa dimensão do amor de Cristo. Eu tenho que permanecer no amor de Jesus,
permanecer nessa atmosfera de amor de Cristo Jesus. E como é que eu provo que amo ao Senhor Jesus? Como é que eu estou mostrando para Ele que estou fazendo a minha parte, que estou correspondendo ao que Ele está fazendo por mim? Versículo 12 diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele disse: bem, o Pai me ama, e eu tenho amado vocês com esse amor com que o Pai me ama. Da mesma forma eu tenho amado vocês. Agora eu quero que, da mesma forma que eu amo vocês, vocês amem-se uns aos outros. Vocês se amem. É o mesmo amor, não há diferença. Então como é que eu devo amar o meu irmão? Da mesma forma que eu sinto o amor de Deus por mim, da mesma forma que Jesus me ama. Tem gente que, não é, até se envaidece e diz assim: Deus me ama muito, né? Jesus me ama demais. Mas o importante não é isso, é perguntar: e você está amando o seu irmão como Jesus lhe ama? É o mesmo amor? Ele poderia ter dado muitos mandamentos, ele poderia ter, né, feito uma relação muito grande, mas ele fez só apenas um pedido, um mandamento: eu só quero que você ame o seu irmão da mesma forma que eu tenho amado você. Aí cabe a nós saber se estamos amando ou não. Eu pergunto: quantas vezes você ficou com ódio do seu irmão? Você ficou com raiva do seu irmão? Você deixou de amar o seu irmão, não é? Veja que você tem um mandamento de Deus, e o Senhor Jesus diz: você só permanece em mim se você cumpre os meus mandamentos. Se você não cumpre os meus mandamentos, você não prova que não me ama, porque se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Agora o versículo 13, irmãos, ele diz: ninguém tem maior amor do que estes, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Veja, o exemplo de amor de Jesus para com a sua igreja, para conosco, é um amor que deu a sua vida por nós. O apóstolo João vai dizer isso na sua primeira carta, não é? Ele diz que aquele que ama, ama ao ponto de dar a sua vida. Assim como Cristo deu a sua vida por nós, diz o apóstolo João, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É o mesmo amor. João diz assim: se você está nesse mundo e ver o teu irmão passar necessidade e fecha o teu coração e não ajuda o teu irmão, o amor de Deus não está em você. O amor de Deus não está em você. Irmão, se a gente não consegue amar a quem a gente vê, como é que a gente vai amar a quem a gente não vê? Não é? A gente não consegue. Então esse é a relação que deve ter entre o crente e Cristo. Ele tem que amar a Jesus, mas ele também tem que amar o seu irmão, porque amar, irmãos, a Jesus é muito bom, não é? É uma maravilha amar a Jesus. Amar o meu irmão, que está ali do meu lado, que muitas vezes me fere, fala mal de mim, me critica, não é? Mas e continuar amando ele. Esse é o verdadeiro amor, porque Jesus fez isso. Eles estavam ali tirando a vida de Jesus, meneando a cabeça, blasfemando dele, e Jesus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Continuou amando eles. Então nosso amor, irmãos, pelos nossos irmãos faz parte da nossa vida cristã, e é um exercício diário, constante, que eu tenho que exercer na minha vida cristã. Então ser crente não é fácil. Ser um crente nominal, um crente para dizer que tem o nome de crente, mas crente verdadeiro, como a videira verdadeira, né? Ele poderia ter dito assim: eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então nós precisamos ser crentes verdadeiros, verdadeiramente crentes em Jesus, que vive a palavra de Deus, que anda de acordo com a palavra do Senhor, que obedece a Deus,
que obedece a Deus. Não dá para obedecer a Deus sem fé, irmãos. A fé é o fundamento de tudo. Se você tem fé em Jesus, você consegue amar a Deus e consegue amar o seu irmão. Você consegue porque você tem fé. A sua fé, ela precisa ser fortalecida a cada dia. O diabo, ele quer destruir a sua fé. A sua fé. Ele quer até que você permaneça na igreja, mas fique sem fé, sem crer, incrédulo, sem crer naquilo que Deus tem para você, para a sua vida, para a vida da igreja, né? Então tinha que ter amor mútuo entre os discípulos. E é fácil você perceber quando o irmão tem amor a você. E você pode dizer: aquele irmão me ama de verdade. Você sente isso pela demonstração dele. Você não se engana, não é? Imagine que um moço vai namorar uma moça e vai casar, e sabe que o amor é o fundamento do casamento. Ele só vai casar se realmente aquele moço ou aquela moça realmente o ama. E o amor a gente percebe. Não, aquele jovem me ama, aquela moça realmente me ama, vou casar com ela. Por quê? Porque sem amor não tem condição. Mas na igreja nós temos que ter amor uns para com os outros. Meus irmãos, essa comunhão dos irmãos, ou seja, entre nós, é do interesse de Deus, porque sem esse amor a gente não pode frutificar. A gente só frutifica se estiver na videira, e só está na videira se a palavra de Deus estiver em nós, se nós formos obedientes aos mandamentos. Então Deus tem interesse que você seja obediente aos mandamentos, que você ame os seus irmãos, porque Ele tem interesse que você produza fruto para o reino de Deus. Agora, eu fico pensando que não fomos nós que escolhemos dar fruto, foi o próprio Deus que nos escolheu. Ele diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e não vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Mais uma vez, eu quero que você peça tudo o que você precisa, para que eu possa lhe dar. Mas eu te mando uma coisa: que você ame uns aos outros. Então, não amar, ou deixar de amar, é uma falta na vida cristã. Não amar o irmão é uma falta na vida cristã. Por quê? Porque é um mandamento do Senhor. Ele nos escolheu para viver essa vida. Mas Ele nos escolheu de onde? Ele nos escolheu do mundo, irmãos. Ele nos escolheu do mundo. Ele nos tirou lá do mundo. Mas pastor, onde está isso? Veja só, mais adiante Ele diz: se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos aborrece. Então Deus foi lá, nos tirou do mundo, e quando Ele nos tirou do mundo, o mundo passou a nos aborrecer, porque aborrece Jesus. E se o mundo aborrece Jesus, passou a aborrecer aqueles que são os seus seguidores. Então Ele diz: eu vos escolhi do mundo. Então, se Ele nos escolheu do mundo, não é mais para vivermos a vida do mundo, mas para vivermos uma vida diferente da do mundo. Porque se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria. Tem muita gente querendo ser amado do mundo, mas se nós não somos do mundo, o mundo nos aborrece. Nos aborrece. Por quê? Porque nós não concordamos com o padrão do mundo, nós não concordamos com a linguagem do mundo, nós não concordamos com o pensamento do mundo, e por isso, quando não concordamos, o mundo nos aborrece, porque não concordamos com ele. Por isso o Senhor Jesus disse: se o mundo vos aborrece, primeiramente aborreceu a mim. Eles aborrecem a mim, por isso vocês também são aborrecidos. Eles têm ódio de mim, por isso têm ódio de vocês também. Se o mundo vos aborrece, aborreceu primeiro a Jesus. Então nós temos que pensar assim: por que o mundo nos aborrece? Porque somos de Jesus, porque Ele nos escolheu, e nós não podemos mais viver a vida que há no mundo. Por quê? Porque o Senhor nos escolheu para honrar
e obedecer a Deus e a sua palavra. E tem pessoas que dizem assim: bem, você é muito atrasado, você ainda crê na Bíblia? Eles se aborrecem porque nós cremos na Bíblia. Eles se aborrecem porque a gente diz que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem e a mulher. Então essas coisas aborrecem. Mas, irmãos, que tipo de fruto o Senhor deseja que a gente produza? Qual é o fruto que glorifica o Senhor? Veja, ele diz aqui no capítulo 15, versículo 24. Melhor, no versículo 26. Ele diz: mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, disse Jesus. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então o Espírito Santo, ele tem a missão dada por Deus, como Deus, de testificar de Cristo, de dar testemunho de Jesus. Dar testemunho de Jesus. Ora, se o Espírito Santo é Ele quem dá testemunho de Jesus, e a Bíblia nos diz que o Espírito Santo habita em nós, que nós somos morada de Deus, que o Espírito Santo habita em nós, nós devemos dar testemunho de Jesus na nossa vida, porque o Espírito Santo é Ele que habita em nós, que dá testemunho de Cristo. Então, quando o testemunho que o Espírito Santo dá testemunho de Cristo na minha vida, é porque ele produz o fruto do Espírito. Ora, Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele vai falar do fruto do Espírito que é produzido, não é? O fruto do Espírito que é produzido em nós. Ele diz assim no capítulo 5, versículo 22 de Gálatas, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, equilíbrio, domínio próprio. Esse é o fruto que o Espírito Santo produz. Então, quando alguém olha para você, ele vê em você o fruto produzido pelo Espírito, que é o caráter de Cristo, que é Cristo sendo formado em cada um de nós. Por esse motivo, nós temos comunhão com Deus, recebemos dele o Espírito, e agora este Espírito vai produzir em nós o fruto do Espírito. E é esse fruto que vai testificar de Cristo em nossa vida, que vai mostrar para o mundo que Cristo está em nós, que Ele habita em nós, que nós agora somos discípulos de Jesus pelo testemunho que damos, pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de falar, pelo amor, pela bondade, pela temperança, pela longanimidade. São estas coisas que dão testemunho de que o caráter de Cristo está sendo formado em mim. Quantas vezes, nós muitas vezes pecamos por não produzir o fruto do Espírito em determinados momentos. Muitas vezes perdemos a paciência com alguém, muitas vezes perdemos o equilíbrio numa compra que estamos fazendo, no negócio que estamos fazendo, e quando a gente sai dali a gente fica arrependido. Meu Deus, eu sou crente, mas eu não dei testemunho de crente, não é? Eu fui tão desequilibrado naquela situação, eu agi tão mal, eu não agi como crente. A gente fica preocupado, não é? Agora, irmãos, imagine que o mundo, ele vai produzir as obras da carne, ele não vai produzir o fruto do Espírito, ele vai produzir as obras da carne, porque a natureza carnal dele é que vai produzir. Ele só pode produzir o fruto do Espírito se ele se deixar dominar pelo Espírito. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que para sermos guiados pelo Espírito Santo, devemos deixar que o Espírito Santo domine o nosso coração, domine a nossa vida. Então, se nós somos dirigidos por Deus, governados pelo Espírito Santo, Ele vai produzir em nós o fruto, mas é preciso submissão
ao Espírito Santo de Deus, está submisso à direção. Quantas vezes a gente diz assim: dia a dia vem guiar-me meu Jesus e meu Senhor, não é? Então a gente precisa da direção de Deus para o nosso dia a dia, e quem nos dirige é o Espírito Santo, e Ele vai produzindo em nós o fruto do Espírito. Ele vai produzindo em nós o fruto do Espírito, até que o caráter de Cristo seja formado em nós, até que alguém olhe para nós e veja Cristo em nós. E quando você almeja esse fruto, quando você almeja isso, aí sim a sua vida cristã, ela recebe uma outra dimensão. Nós não precisamos estar lhe dizendo: olha, orar é preciso. A gente não precisa dizer: ler a palavra de Deus é preciso. Irmãos, o culto, o momento de adoração é um momento de crescimento espiritual. E quantas pessoas estão deixando de vir para o culto de adoração? E é um momento de crescimento espiritual. Culto de ensino é um momento de crescimento, de cuidar da sua alma, cuidar da sua fé. E você cuida da casa, cuida dos negócios, cuida da roupa, mas não cuida da sua alma. E aí tem muita gente com a alma doente, enferma, e não sabe por quê, porque negligenciou os cuidados da sua alma. Passa mais tempo nas mídias sociais do que ouvindo a palavra de Deus, do que buscando a presença do Senhor em oração. Às vezes a gente chama alguém, né, para envolvê-lo no serviço, mas ele não está envolvido com Cristo. Como é que ele vai se envolver no trabalho? Ele precisa estar primeiramente comprometido com o Senhor Jesus, em comunhão com Ele, querendo dar fruto, querendo crescer no Senhor espiritualmente. Aí Ele vai fazer com que a sua vida de oração seja realmente, não é, acesa, acenda a chama da oração, da leitura da Bíblia, da palavra. Ele vai sentir fome pela palavra de Deus, porque ele quer que a sua comunhão com Deus aumente cada dia. A nossa vida espiritual depende, irmãos, do nosso interesse por Jesus, do nosso interesse por Cristo Jesus. Muito bem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 4, versículo 19, com isso aqui a gente conclui, ele diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. Então Cristo precisa ser formado em nós, e todos os dias nós lutamos com essa natureza carnal, para que ela seja mortificada, e a natureza espiritual, a natureza que recebemos de Deus, a nova natureza, ela possa sobressair, ela possa aparecer, e as pessoas possam ver Cristo em nós. Nós não éramos da videira natural, nós éramos jambuzeiro, e nós somos enxertados na videira, né? E se Deus não poupou os verdadeiros ramos, o apóstolo Paulo diz, também não poupará vocês, se vocês não tiverem de acordo com o que Ele espera de vocês. Então, meus irmãos, fiquemos com esta reflexão. Deus espera e busca em nós frutos que glorifiquem o seu nome. Estamos vivendo uma vida de tal maneira que o nome do Senhor está sendo glorificado. Estamos exaltando Ele na nossa vida, produzindo fruto para a glória de Deus. Se isso não estiver acontecendo, nós temos tempo para fazer isso enquanto Jesus não volta, não é? O Senhor, Ele vai trabalhando, Ele vai cuidando, Ele vai podando, Ele vai tirando algumas coisas que impede o fruto ser produzido, mas Ele espera que você produza, e produza muito para a glória do seu nome. Glória a Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Eu quero convidá-los para estar de pé, nós vamos orar, e quero convidar nosso irmão Joel Avelino. Ele vai fazer uma oração a Deus, orando pela campanha, né, encerrando assim esses 30 dias de campanha, pelo ano da colheita, né? Eu sei que foram muitos os pedidos, não é? Para que Deus abençoe o nosso pastor Martins, sua diretoria, todos aqueles que estão compondo a direção do DEPEN, não é? Dos trabalhos que estão sendo planejados, para que tudo aquilo que foi planejado no mês de janeiro possa ser
executado a partir do dia 1º de fevereiro. Então, nosso irmão Joel vai estar orando e o pastor Diógenes, ele vai estar impetrando a bênção apostólica. Sim, meus irmãos, nós temos a escola dominical, 9h30, não é? 9h30, tá certo? Depois a gente vai puxar um pouquinho para 9h15, eu estou achando muito distante esse negócio, 9h30. Mas 9h30, né? A gente anuncia 9h30, do próximo, quem sabe a gente puxa para 9h15, 9h30, vamos estar aqui na escola dominical, e à noite o culto com a participação do DEPEM, né? Departamento de Evangelismo e Missões. Bom, Joel, sim, senhor. É o senhor que vai orar? É Jairo, é Joel. Não chegava nunca, não era Jairo? Jairo Avelino. Amém. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Eu tenho um primo chamado Joel, ele é o pastor de Serra Corá, faz 30 anos que está lá em Serra Corá sendo pastor. Ele é meu primo, né? Meu nome é Jairo. Vamos orar. Querido Deus, soberano e grande Senhor, eterno e divino Mestre, queremos te louvar, te exaltar, te engrandecer, ó Deus, pelo Senhor ter colocado no coração do pastor Martins, ó Deus, este intuito, Senhor, deste trabalho tão sublime, Senhor da glória, que é salvação de almas, de vidas, Senhor da glória, no qual tu, Senhor, enviaste o teu Filho com esse propósito de resgatar, de salvar, de libertar, de transformar vidas. E queremos, Senhor, neste ano, Senhor, desta grande colheita, Pai, em que tu és o Senhor das vidas, o Deus, conforme a tua palavra diz em Ezequiel, a alma do Pai e do Filho é minha. Então, Senhor, tu és o Deus grande, tremendo e poderoso e fiel, o Deus de maravilhas, e queremos, Senhor da glória, como está no teu coração, Senhor, este propósito, nós queremos pedir que tu abençoe, Senhor, toda a equipe, todo o trabalho, Senhor da glória, no qual o Senhor esteja, Senhor, para ser realizado com esse intuito, Senhor, de salvação de almas. Pedimos que tu abra os corações, o entendimento das pessoas para receber e entenderem o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça e o teu favor. Senhor da glória, queremos te orar, Pai, em nome de Jesus, certo de contar com a tua ação do teu Espírito, pois nós estamos, Senhor, sabendo, conforme a tua palavra nos diz, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e levanta muitos homens de Deus, instrumentos e canais, e faz um grande mover na terra, porque tu és o Deus de todo o poder, tu és o grande, tu és o eterno, tu és o eu sou, e operando tudo ninguém impede, Senhor. Desde já te oramos, já agradecemos pelos méritos de Jesus, por tudo que tens feito e por tudo que hás de fazer, em nome de Jesus, amém. Saúde a amada igreja, com a paz do Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos, hoje e sempre. Amém.